Vamos dar início a mais um trabalho da nossa casa, Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Você é muito bem-vindo para compartilhar conosco dessas reflexões que serão trazidas pelo professor Luiz Lenart, trabalhador de nossa casa, e que tem o título que é uma pergunta: sou médium? Acredito que muitos já tenham feito essa pergunta a alguém ou a si mesmo. E antes de realizar essa reflexão, nós vamos preparando os nossos pensamentos com a leitura de uma mensagem que eu vou ler aqui do primeiro livro psicografado pelo maior médium do país e quiçá do mundo, Chico Xavier, chamado Parnaso de Além-Túmulo, onde são poemas que ele psicografou, e o poema de hoje é de autoria do espírito Antônio Nobre, que era da cidade de Porto e faleceu na Foz do Douro, aos 33 anos de idade, em 18 de março de 1900. E o poema que eu escolhi tem o título Do Além. Pudesse o nosso olhar, vagueando os ermos, ver através da própria soledade a expressão luminosa da verdade, e da luz da verdade não descrermos. Preocupar-se aí, porém, quem há de, com o problema de sermos ou não sermos, pois que o ardente desejo de o sabermos é sempre o anelo falso da vaidade? Peregrinos da dor, na dor andamos, sem que a nossa miséria se desfaça, no escabroso caminho onde marchamos, seguindo a alma nos sonhos iludida, até que a dor, unindo-se à desgraça, descerre os véus que encobrem outra vida. Então vamos todos realizar a nossa prece, pensando naquele que do alto nos governa, que sabe o nosso nome e que nos ama incondicionalmente. Jesus, o governador desse planeta, que sabe o que é melhor para cada um de nós. Vamos saudá-lo, louvá-lo, com todas as suas virtudes, com todo o seu amor, com o seu jeito de ser, que estamos aprendendo até hoje a conhecer e quiçá compreender. Que possamos estar mais próximos dele, porque ele quer se aproximar de nós, e agradecer. Agradecer pela concessão dessa vida e de todos os instrumentos e recursos que estão à nossa volta, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E por termos encontrado essa doutrina bendita, esclarecedora e consoladora, que nos traz novamente o Evangelho desse Jesus, para contribuirmos e aprendermos dele, que é o Mestre maior, o nosso modelo e guia de ser humano, para que um dia o sejamos. Que os mentores de nossa casa iluminem o nosso irmão Luiz, para que nos traga essa reflexão da noite e acrescente em nós esse conhecimento para o nosso aprimoramento moral. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá, que a paz de Jesus continue entre nós e especialmente continue em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade, procurando responder a pergunta: sou médium? Tudo aquilo que nós vamos conversar hoje se baseia no Livro dos Médiuns, uma das obras básicas da codificação de Kardec, livro que foi lançado em 15 de janeiro de 1861
e tem informações detalhadas sobre a mediunidade, sobre os tipos de mediunidade e um aprofundamento do estudo que nós vamos fazer no dia de hoje. Muito bem. Para podermos responder a esta pergunta e sabermos se somos ou não médium, precisamos saber primeiro o que é um médium, né? O que é um médium? Então, com base no livro dos médiuns, nós temos a seguinte informação sobre a mediunidade ou médium. Médium, qualquer pessoa apta a receber ou a transmitir comunicação dos espíritos, quaisquer que sejam o modo empregado e os graus de desenvolvimento da faculdade. Então, é aquele que capaz de receber ou de transmitir informações, comunicações do mundo espiritual, capaz de perceber e de sentir o mundo espiritual em algum grau. Nesta definição é aqui colocado também quaisquer que sejam o modo empregado. Nós vamos verificar no nosso bate-papo de hoje que existem vários tipos de mediunidade. Então, conhecendo, sabendo quais são os tipos de mediunidade e o que é um médium, nós seremos capazes de identificar, de saber se somos ou não médium. Ainda com base no livro dos médiuns, Allan Kardec diz assim: toda pessoa que sente em qualquer grau a influência dos espíritos, por isto mesmo é médium. Então veja bem, Kardec já nos dá uma diretriz, uma orientação importante para respondermos essa pergunta. Ele diz que toda pessoa que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. E aí eu gostaria de citar um exemplo bastante simples. Os espíritos, eles nos influenciam de alguma maneira, né? E nos influenciam muito. No livro dos Espíritos, nós temos essa questão quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações. E os espíritos vão dizer que sim, muito mais do que podemos imaginar. E eles completam, muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, uma influência que existe da parte dos espíritos, que na maioria das vezes nós não percebemos, não sentimos, não temos consciência que se trata de uma influência do mundo espiritual, é através do nosso pensamento. Várias vezes, quando precisamos tomar uma decisão, quando estamos pensando sobre um tema que nos aflige, que precisamos decidir, tomar este ou aquele caminho, é muito comum que, além dos nossos pensamentos, tenhamos também pensamentos que são influenciados pelos espíritos. E que, como eu disse, na grande maioria das vezes, eles se confundem com os nossos próprios pensamentos. Nós não somos capazes de distinguir quais são os nossos pensamentos ou quais são os pensamentos dos espíritos, né? E isso é um tipo de influência do mundo espiritual. Então, quando Kardec diz toda pessoa que sente em qualquer grau a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. É uma influência num nível rudimentar, num nível muito sutil, que nós nem percebemos, não sabemos distinguir, né? Não nos damos conta de que existem espíritos nos influenciando pelo pensamento, mas é um exemplo desta possibilidade que temos de sentir o mundo espiritual. E Kardec continua. Ele diz assim, olha, por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. E veja que nós imaginamos o contrário, né? Nós pensamos assim, raras são as pessoas que têm a mediunidade.
E Kardec diz o contrário, olha só. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Calma que Kardec continua. Ele diz assim: pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então aqui nós já poderíamos terminar o nosso bate-papo, porque Kardec já deu a resposta. Sou médium? Kardec diz: pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Eu costumo brincar dizendo que Kardec não falou que são médiums mais ou menos, né? É diferente. Ser um médium mais ou menos, quando ele diz são mais ou menos médium, significa ter a faculdade mediúnica mais desenvolvida, mais ostensiva, mais caracterizada ou menos, né? Então, a que seria a faculdade menos desenvolvida seria esse exemplo que eu acabei de citar, quando os espíritos nos influenciam pelo pensamento e nós não somos nem capazes de distinguir. Essa seria um tipo, vamos chamar assim nesse momento, um tipo de mediunidade que seria uma intuição, uma mediunidade sensitiva, mas que a pessoa é tão sutil que ela nem percebe, nem sabe que tem. Né? Mas vejam, se é assim, então todo mundo é médium. Foi o que Kardec disse. Mas ele continua, está no mesmo texto do Livro dos Médiuns, ele continua dizendo assim, olha só. Todavia, usualmente, assim só se qualificam, ou seja, só se chama de médium, aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização, quer dizer, essa organização seria uma organização física mais ou menos sensitiva. Veja que interessante. Primeiro, Kardec faz um desenvolvimento mostrando que todos nós temos alguma sensibilidade para perceber o mundo espiritual, mas que, no entanto, nós só vamos denominar, só vamos qualificar como médium aqueles que têm essa faculdade bem caracterizada. O que eu marquei de vermelho foi um grifo meu, né? Bem caracterizada. São aqueles a quem nós costumamos denominar médiuns ostensivos, né? Que têm a faculdade bem desenvolvida ou bem caracterizada, onde o efeito dessa mediunidade ele é patente, né? Ou seja, é o médium que claramente vê o mundo espiritual, percebe o mundo espiritual através da visão, é aquele que percebe através da audição, é aquele que recebe a comunicação através da psicografia. Então, seria a mediunidade bem caracterizada, com efeitos patentes. E aí ele diz assim: é de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, tanto o tipo de mediunidade quanto o grau de mediunidade, a intensidade da mediunidade, ela varia, ela não é igual para todos os médiuns. Muito bem. Então, para continuarmos esse desenvolvimento e sabermos identificar se somos ou não médium, o médium ostensivo, que tem essa faculdade bem caracterizada, Kardec divide, ou faz uma classificação, né, dos médiums em duas grandes categorias. Seriam os chamados médiuns de efeito físico e os médiuns de efeitos intelectuais. Os médiuns de efeito físico são aqueles que são intermediários dos espíritos para produção de ruídos, barulhos, de movimentos, de materialização, ou seja,
quando o efeito da mediunidade produz algum efeito físico perceptível, visível, para qualquer um que esteja observando aquele fenômeno, né? Então, nós poderíamos citar, então, como exemplo, médios de efeito físico, que são facultativos, ou seja, eles têm consciência que têm esta faculdade e que produzem esses fenômenos. Por exemplo, da materialização, que é um exemplo de efeito físico, onde os espíritos utilizam o fluido animalizado do médium que é capaz de doar em quantidade estes fluidos para materializar um objeto, uma flor ou mesmo um espírito, né? E ele poder ser observado por todos aqueles que estão naquele ambiente, né? Onde o fenômeno está sendo produzido. E nesse caso, o que é chamado médium facultativo de efeito físico, ele tem consciência desta faculdade e ele, de uma forma consciente, utiliza desta faculdade. Existem ainda os médios involuntários, ou seja, são aqueles que têm esta capacidade de doar fluidos animalizados para os espíritos produzirem algum efeito físico, né? Só que eles não têm consciência disso. Então, eles são utilizados pelos espíritos como instrumentos para produzirem essas manifestações sem que eles tenham conhecimento, sem que eles saibam, né? Um exemplo bastante interessante é aquele das irmãs Fox. É um caso conhecido, um caso clássico, né, no início dos estudos e da codificação de Kardec, na verdade acontecido nos Estados Unidos por volta de 1848. Aqueles que quiserem conhecer com detalhes esse caso, depois procure na internet, no Google, né, coloque lá Espiritismo, Irmãs Fox, e vão encontrar este relato com detalhes. Mas o que acontecia ali? Eram duas irmãs de uma família que estavam numa casa na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, e elas começaram, a família começou a observar a produção de ruídos. Ruídos que eles procuravam na casa e não conseguiam distinguir quem produzia, o que produzia, né? E as meninas eram médiums de efeito físico, não sabiam disso, não tinham consciência disso, não estavam produzindo aqueles barulhos de uma maneira consciente, voluntária, né? Mas os espíritos utilizavam, ou o espírito que se comunicava, né? Eles utilizavam os fluidos daquela médium, daquelas meninas, para produzir aqueles fenômenos, né? Depois de um tempo, elas passam a se comunicar e a provocar, na verdade, o espírito comunicante, estabelecer até um sistema de codificação por pancadas, por barulhos, né, para poder se comunicar com esse espírito. Mas nós não vamos detalhar aqui, aqueles que não conhecem ainda esse caso, né, verídico, que depois procurem esses detalhes na internet. Mas é só para ilustrar um exemplo do que seria um médium involuntário de efeito físico. Ele pode produzir fenômenos assim, né, as chamadas casas mal assombradas, onde na verdade existem espíritos ali, muitas das vezes ligados àquele ambiente, né, e que se utilizam de fluidos de alguém, de um ser, de um espírito encarnado, para produzir esse fenômeno. Os médios de efeitos intelectuais. Então, neste caso, são vários tipos de mediunidade que são utilizadas para uma comunicação inteligente. Não é simplesmente para produzir um barulho, um ruído, para fazer movimentação de objetos ou uma materialização, mas há uma intenção de uma comunicação inteligível, né, da transmissão de um conhecimento, de uma orientação com as quais nós podemos aprender, né? É interessante notar que quando Kardec inicia suas observações dos fenômenos mediúnicos, aqueles fenômenos que aconteciam na França naquela época, em diversos lugares do mundo, na Europa, né, toda,
eles eram de efeitos físicos, as chamadas mesas girantes. Então, Kardec começa a observar o fenômeno de efeito físico, produzido por médiuns de efeito físico. E, evoluindo, ele passa a conseguir um tipo de comunicação mais inteligente, né, utilizando o intelecto e vários tipos de comunicação, como nós vamos apresentar a seguir. Então, quais seriam os tipos de mediunidade de efeitos intelectuais? Muito bem. Antes disso, é isso aí. Uma delas, a mais simples, seriam os chamados médiuns sensitivos ou impressionáveis. Como é que seria essa mediunidade? É aquela de um grau, digamos assim, um nível bem baixo de mediunidade, onde ela não é tão caracterizada assim, mas o médium, ele sente a presença do espírito. Ele não vê, ele não ouve, o espírito não se comunica através da psicofonia, através dele, mas ele percebe a presença do espírito. Né? Ele sente uma emoção, ele sente-se envolvido por um espírito, né? Ele não necessariamente, o espírito não necessariamente se comunica através dele. Então é uma faculdade rudimentar, essencial ao desenvolvimento das outras. Ou seja, há uma sensibilidade. É muito comum para alguns, né, sentir uma emoção que às vezes não tem uma explicação, né, assim, plausível, não aconteceu nada para que alguém tivesse, por exemplo, um sentimento de angústia, né, de tristeza. Em alguns casos, na verdade, a presença de um espírito sofredor, um espírito que precisa de ajuda, que por algum motivo está sintonizado com esta pessoa e ela então sente esta emoção, sente a tristeza, a angústia, pode sentir alegria também, né? É comum que, por exemplo, aquele que está fazendo uma exposição, né, na casa espírita, por exemplo, que preparou a sua apresentação, mas naquele momento ele recebe uma intuição, ele recebe uma ajuda do mundo espiritual e muitas das vezes ele se lembra, né, de alguns fatos que ele não havia preparado, que fala naquela palestra, muitas das vezes são influências, sugestões, intuição dos espíritos, né, que ele não ouve claramente, ele não vê, mas ele recebe aquela informação, né, de uma maneira mais sutil. Então são chamados médios sensitivos ou impressionáveis. Médiuns audientes, aqueles que ouvem os espíritos, né, de forma clara, de forma objetiva. Eles não usam propriamente o aparelho auditivo, né, o ouvido, eles podem tampar os ouvidos, mas ainda assim continuam ouvindo, porque eles ouvem, na verdade, não é com o órgão físico, né, mas são capazes de ouvir claramente. O Chico Xavier, né, junto do seu mentor espiritual Emmanuel, eles tinham uma relação assim de comunicação, né, em que o Chico ouvia Emmanuel conversando com ele, dando orientações a ele, praticamente a toda hora. Né? Existem vários relatos do Chico nesse sentido. Então, esses seriam médiuns audientes, os que ouvem a voz dos espíritos de uma maneira muito clara, de maneira objetiva. Existem ainda os médiuns falantes ou de psicofonia. Né? Eles recebem comunicação dos espíritos através da fala. Então, os espíritos utilizam o instrumento mediúnico, o corpo mediúnico, para transmitir a comunicação através da fala deste médium. No movimento espírita, no meio espírita e até fora dele, é comum utilizar-se um termo que não é muito adequado, né, que é a incorporação. Então, o médium incorporou o espírito falou por meio dele.
né? Por que não é apesar da gente falar, às vezes, até dentro mesmo do movimento espírita, o termo não é adequado porque não há propriamente uma incorporação. O espírito comunicante não entra dentro do corpo do médium, né, e toma o corpo do médium. Há, na verdade, uma sintonia espiritual, uma sintonia através do perispírito do médium e do perispírito do espírito comunicante, em que eles se sintonizam e o espírito se comunica por meio do médium numa sintonia entre eles, né? Então, apesar de falarmos incorporação, não é bem o termo, seria um médium de psicofonia. E esses médios, é interessante comentar que eles podem ou não ter consciência do que dizem. Então, pode haver uma comunicação em que, após aquela comunicação, o médium não sabe dizer qual foi a comunicação, tem que falar para ele, né? Ele não tem consciência. Em alguns casos, ele tem a consciência daquilo que o espírito comunicante está dizendo. Médiuns videntes são aqueles, então, que conseguem perceber o mundo espiritual através da visão, eles veem o mundo espiritual. E um outro termo que é muito comum a gente utilizar, e que não é propriamente um termo correto, é dizer assim, ver espírito. É muito comum, né? Nós dizemos, a pessoa vê o espírito, o médium vidente vê o espírito. Espírito não tem forma, né? O que se vê é o perispírito, é o envoltório do espírito no mundo espiritual, esse perispírito que é o elo de ligação entre o espírito e o corpo material, quando o espírito está encarnado, e quando ele está desencarnado, quando ele está no mundo espiritual, é o envoltório do espírito. Então, o correto seria dizer eu vi o perispírito, né? Mas, enfim, sabendo que é desta forma, é muito comum, né, se dizer que viu o espírito. Então, os médiuns videntes, eles são capazes de perceber o mundo espiritual através da visão. Da mesma forma, não veem com os órgãos físicos, com o olho físico, ele pode fechar os olhos, que ele continuará vendo. Se tiver aquela sintonia, aquele espírito, aquele momento ali da vidência, ele continuará vendo de olhos abertos ou de olhos fechados. A psicografia, os médiuns psicógrafos. Então, eles recebem a comunicação do mundo espiritual através da escrita. E aí nós podemos ter médiuns que são médiuns mecânicos, eles não têm a consciência do que escrevem, não há, ou há pouca influência, ou não há influência do pensamento do médium. Fazendo assim uma comparação muito grosseira, só para nós entendermos, é como se o espírito comunicante pegasse ali na mão do médium, ele não está sabendo e vai seguindo, né? Ele vai escrevendo mecanicamente e ele não tem consciência do que ele está escrevendo. Ele tem que ler depois aquele documento, aquela comunicação, para ele ter consciência, para ele saber o que está escrito. Seriam chamados médiuns mecânicos. Existem ainda os médiuns psicógrafos semimecânicos, onde eles têm uma influência do pensamento. Então, aqui, segundo Kardec, né, a maioria dos médiuns psicógrafos eles são semimecânicos, eles recebem uma influência do pensamento, é como se o espírito ditasse a ele e ele escreve, né, aquela comunicação. Existe ainda os intuitivos, que são os que recebem a ideia do espírito, né? Ele interpreta, então tem algo ali dele também, ele interpreta conforme o seu conhecimento pessoal. Ele tem a intuição, né? E ele vai escrever segundo aquela intuição. Muito bem. Além desses, nós temos ainda os chamados médiuns sonambúlicos, né? O que seriam os médiuns sonambúlicos? No estado de transe sonambúlica, numa espécie de um sono, a alma deste médium ela se emancipa
e ela consegue perceber o mundo espiritual, né? E transmitir durante aquele transe aquilo que está percebendo, o que ela está vendo, com que ela está se comunicando. Ela pode transmitir uma informação, mas a característica dessa mediunidade é que o médium ele age sob a influência do seu próprio espírito. É o seu espírito, é ele, é a alma que vai ao mundo espiritual, né? Que percebe o mundo espiritual e que se comunica dizendo o que está vendo, né? Com quem está conversando, passa orientações em relação ao mundo espiritual ou mesmo ao mundo físico, né? Durante o transe sonambúlico, o médium pode inclusive estar em uma outra localidade física, no nosso mundo material, e relatar e agir, né, lá neste local e transmitir aquilo que está acontecendo. Então, eles transmitem tudo o que acontece no momento do transe mediúnico. Os médiuns de cura, os médiuns curadores, são instrumentos do mundo espiritual para promover curas, alívio de males, né, de enfermidades físicas, seja pela imposição das mãos, seja pela própria oração. Ele doa fluidos e a espiritualidade utiliza também os seus fluidos, combinados com o do mundo espiritual, para promover a cura. Muito bem. Aqui nós temos um quadro resumo, né? Uma conclusão do que nós vimos até o momento. Então, o médium ele pode ser um médium sensitivo, né? Um médium sensitivo que percebe num grau muito baixo, né, a presença do mundo espiritual, mas não propriamente não vê, não ouve, não recebe uma psicografia, ele sente a presença, né? Ele pode ser um médium de cura, um médium sonambúlico, ele pode ser um médium de psicofonia, em que os espíritos falam por meio dele, ele pode ouvir os espíritos, o médium audiente, pode ser um psicógrafo, receber através da escrita a comunicação do mundo espiritual, pode ver o mundo espiritual, o espírito ou perispírito, na verdade, né? Ou ainda doar fluidos e produzir de maneira voluntária ou involuntária fenômenos de efeito físico. Muito bem. Então, para saber se sou médium ou não, o médium ostensivo, se você possui uma dessas faculdades, você é médium. Espírita ou não, né? Mas se você tem alguma das faculdades que foram mencionadas aqui, você é um médium. Muito bem. E Emmanuel diz assim, olha, ser médium é investir-se a criatura de sagrada responsabilidade. Eu grifei esta palavra. Sagrada responsabilidade perante Deus e a própria consciência, uma vez que é ser intérprete do pensamento das esferas espirituais, medianeiro, ou seja, intermediário entre o céu e a terra. São palavras do Espírito Emmanuel, ditadas ao Chico Xavier. Então vejam, né, que se a resposta a essa questão, sou médium, se sou, é uma grande e sagrada responsabilidade que temos em nossas mãos, não é privilégio. Mediunidade não é privilégio. Mediunidade é, acima de tudo, uma grande responsabilidade. Muito bem. Então, sou médium. E agora? O que fazer com a mediunidade? Como utilizar a mediunidade com Jesus? Este vai ser o tema de um outro bate-papo nosso, ainda esse mês, onde nós vamos dar continuidade a este tema, agora respondendo essa questão. Agora, sou médium, né?
E agora? O que fazer? Como me preparar melhor para esta tarefa? O que fazer e como utilizar a faculdade, esta minha faculdade mediúnica? Muito bem, meus amigos. Então, concluímos o nosso bate-papo de hoje, onde a intenção era responder a esta questão: sou médium? Aqueles que quiserem se aprofundar no assunto, eu sugiro que leia o Livro dos Médiuns. Mais do que isso, este livro não é simplesmente para ser lido, é um livro para ser estudado. Então, fica a sugestão de estudo, de leitura e de estudo do Livro dos Médiuns para compreendermos melhor o assunto mediunidade. Que Jesus nos abençoe e proteja hoje e sempre. Graças a Deus.